Bom, vamos falar agora um pouco sobre uma condição chamada distimia. A distimia é muito importante do conhecimento dos familiares ou da própria pessoa, dos clínicos, dos psiquiatras, dos neurologistas, em virtude de ser uma condição extremamente frequente e muito mal diagnosticada, infelizmente. Não é porque não é fácil diagnosticar distimia. Bom, o termo distimia, vem do grego dis, é uma disfunção, e timia vem do timo, uma glândula que nós temos no mediastino. Bem, imaginava-se que essas pessoas distímicas, por serem extremamente críticas, elas viam uma realidade subjacente que as outras pessoas não viam, e em virtude dessa condição, eles eram extremamente críticos, na verdade eles são, e isso acabava gerando conflitos em outras pessoas em virtude dos julgamentos que eles faziam em relação a uma série de circunstâncias. A distimia, ela é considerada uma depressão crônica de leve a moderada intensidade. Bom, em virtude dela não ser uma depressão que compromete muito a qualidade de vida do indivíduo em termos... Compromete a qualidade de vida, sim, eu me enganei aqui, mas não compromete, por exemplo, que ele realize as atividades dele. Por exemplo, não é um paciente que está com uma depressão crônica, que vai ficar preso em casa, que não quer sair para tomar banho nem nada, enfim. Mas a distimia, ela realmente traz uma qualidade de vida ruim para o indivíduo, mas ele não é diagnosticado por quê? Porque ele normalmente consegue manter as atividades dele. É uma pessoa que tem sintomas de tristeza a maior parte do tempo, tem desânimo, fadiga, queixas de cansaço, um negativismo aumentado. Normalmente são críticas em relação a elas mesmas, em relação aos outros, e muitas vezes são, o termo não é um termo muito técnico, mas são mal-humoradas. Então são pessoas as quais elas têm uma dificuldade de relacionamento muito grande. Muitas vezes uma pessoa que todo mundo fala, aquele cara é difícil, é complicado, pode ser um distímico, porque ele tem toda essa negatividade dentro dele, essa tristeza, ele tem esse criticismo em relação a ele, em relação às outras coisas. Ele não se sente agradado, não sente prazer em relação às coisas. Então essa perda de prazer e perda de ânimo faz com que ele tenha toda essa sintomatologia. Bom, você precisa pelo menos de 2 anos de sintomas em adultos para fechar o diagnóstico de distimia e 1 ano de sintoma em criança para dar o diagnóstico de distimia. Bom, a gente tem um problema seríssimo em relação à distimia que eu falei mais cedo, é a questão do diagnóstico. Ele passa num clínico, então ele tem, eu estou cansado. Primeiro que ele não aceita que ele está depressivo. Muitas vezes o distímico, por ser extremamente crítico, ele não aceita que aquilo ali é uma depressão, ele aceita que está tudo errado ao redor dele. E realmente ele não está deprimido, então ele está cansado, ele está com a memória ruim, e muitas vezes são dados vitaminas, são feitos exames, é óbvio, você tem que ver como é que está a tireoide dessa pessoa, vitamina B12 e tudo, mas enfim, acaba-se imaginando que é uma condição clínica e não psiquiátrica. E daí esse indivíduo às vezes não faz o tratamento dele. E daí a doença persiste e ela vai ficando cada vez pior. Tanto é que o índice de suicídio dos distímicos no decorrer dos anos é de aproximadamente 18%, mas a depender da população que está sendo estudada. Por exemplo, se você for estudar, por exemplo, a população da Dinamarca, é diferente do índice de suicídio da população aqui do Brasil. Bom, em questões de avaliação psiquiátrica, o psiquiatra também, o neurologista, enfim, mas o psiquiatra, ele tem que colher uma história adequada, ele tem que ter um feeling, para saber se realmente aquele indivíduo ele tem uma distimia, que às vezes é bem perceptível, e entrar com tratamento adequado.
e explicar para aquele indivíduo a importância da aderência ao tratamento, porque às vezes você ou entra com uma medicação que não funciona, que não é culpa do médico, ou a dose não é adequada. Esse paciente, ele toma a medicação, não apresenta uma melhora ou tem algum efeito colateral e acaba não voltando. Isso aí também é muito comum no distímico, ele não segue direito o tratamento. E daí a condição vai se perpetuando. Então o diagnóstico é muito importante de ser feito. A orientação desse indivíduo a respeito da condição dele é extremamente importante, e extremamente importante é explicar a respeito do tratamento. O paciente tem que ter um pouco de paciência, tem que tomar o remédio, tem que ver se vai funcionar. Tem remédio que demora às vezes até 6 semanas para fazer efeito. Muitas vezes você troca um medicamento, troca outro, associa medicações. Esse contexto não, mas essa ideia tem que ser passada para o paciente para que ele tenha uma aderência maior no tratamento. Então a distimia é uma condição leve e crônica e que traz uma perda da qualidade de vida enorme para o paciente, né? E se ele for diagnosticado adequadamente e aderir ao tratamento, ele pode melhorar muito. Bom, foi um prazer em falar com vocês. Então fica a dica, fiquem de olho em pessoas que são distímicas, porque dá para ajudar muita gente. Foi um prazer, até logo.